Saudamos mais uma vez a todos com a paz de Jesus, desejando a bênção de Deus sobre a sua vida. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Como estamos? Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença te adoramos, na Tua presença nos regozijamos, porque o Senhor nos trouxe até aqui e vai partilhar conosco neste momento o pão da vida. Alimenta-nos com este maná celestial, mata a nossa sede com a água, a fonte da água viva que é Jesus Cristo. Derrama sobre nós o Espírito Santo e abençoa todos, amigos, familiares, visitas, todos os que estão aqui. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, hoje é uma alegria podermos partilhar com vocês a palavra de Deus, e o tema que Deus colocou no nosso coração para partilhar com vocês está falando sobre o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eu convido você a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e vamos ver os versos 1 até o verso 8. Isaías capítulo 6 e os versos 1 até o verso 8. Aqui nós lemos: No ano em que morreu o rei Uzias, está falando Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, aqui nós vemos a experiência de Isaías na presença de Deus. Poucas pessoas já contemplaram esta cena que Isaías contemplou, que é o trono de Deus celestial. Ezequiel capítulo 1 também fala que ele contemplou o trono de Deus. João também no Apocalipse fala que ele contemplou, ele viu o céu aberto e viu ali a arca do concerto. Ele viu também trono. Estevão também viu o trono de Deus antes da sua morte. Queridos, contemplar a glória de Deus faz com que a gente se sinta pecador. Longe de Deus há quem bata no peito e diga: eu sou santo, eu sou santo. Mas na presença de Deus aparece a nossa sujeira, aparece a nossa pecaminosidade, e por isso Isaías se sentiu um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Este é o relato mais impressionante de Deus, como chama Deus um servo e capacita aquele que chama. Deus chamou Isaías, Isaías se sentiu incapaz, mas Deus tocou nos seus lábios, purificou-o do seu pecado e capacitou-o, ungindo-o para fazer o trabalho de Deus. Tomado pela emoção, Isaías foi constrangido a unir a sua voz aos serafins, anjos com 6 asas, e juntamente com os anjos, Isaías falou: Santo,
santo e santo. É tão bom quando nós nos unimos aos anjos de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 4, menciona também que os santos anjos, na presença de Deus, não cessam de dizer santo, santo e santo. Quando você sozinho, na sua adoração a Deus, você começa a falar santo, 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 você sente você ser envolvido pela atmosfera do céu. Você se une aos anjos em adoração. Um dos anjos serafins voou até Isaías, pegou uma brasa viva do altar, tocou os seus lábios e disse: perdoado está o teu pecado, está purificado o teu pecado. Queridos, o fogo é um símbolo na Bíblia do Espírito Santo. No Antigo Testamento, somente Deus fazia descer fogo do céu. Por isso, lá naquele desafio que o profeta Elias, não é? O profeta Elias fez diante dos sacerdotes e dos profetas de Baal, eles não conseguiram fazer descer fogo do céu, somente o profeta Elias, porque no Antigo Testamento só Deus fazia fogo descer do céu. No Novo Testamento, a Bíblia menciona que Satanás vai conseguir fazer descer fogo do céu, lá em Apocalipse capítulo 13. Mas, queridos, na Bíblia, o Espírito Santo está comparado a quê? A um fogo. O fogo do Espírito Santo é que vai queimar a escória do pecado em nossa vida e vai nos fortalecer para pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo falou através de Mateus capítulo 3, verso 11, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, verso 11, são palavras que nós vamos ler, Mateus capítulo 3 e o verso 11. Palavras de Jesus: eu vim para lançar fogo sobre... Aliás, capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Palavras de João Batista, não é? Aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é comparado ao fogo. Agora as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, verso 49. Lucas capítulo 12, verso 49, agora são as palavras de Jesus. Vejam, aqui nós lemos: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Jesus veio para lançar fogo na terra, o fogo do Espírito Santo. Foi Jesus que deu início à era do Espírito Santo. Foi Jesus que deu início à dispensação do Espírito Santo. Foi Jesus que autorizou o derramamento do Espírito Santo, que é o fogo celestial, que incendiou os discípulos e os apóstolos, e que saíram pelo mundo, anunciando a palavra de Deus e evangelizando o mundo. Aquela experiência de Isaías, diante do Senhor, quando ele foi tocado por uma brasa viva tirada do altar, incendiou Isaías, despertou em Isaías o desejo de ser um servo, um instrumento nas mãos de Deus. Por isso ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você é possuído pelo Espírito Santo de Deus, você quer cumprir a missão de Deus na terra. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que mais nós necessitamos, queridos, hoje é o batismo do Espírito Santo. Para quem não aceitou a Jesus como Salvador, este é o primeiro passo: aceitar a Jesus como Salvador, perdão dos seus pecados, ser salvo. Mas para todos os que já aceitaram a Jesus, para todos os que já foram perdoados, a nossa maior necessidade agora é o batismo do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo trabalham unidos. Um salva, o outro santifica. Um perdoa e o outro o quê? Capacita para cumprir a missão e pregar o Evangelho. Jesus e o Espírito Santo trabalham unidos. Um sem o outro seria incompleta a obra do Senhor. Infelizmente o Espírito Santo tem sido um Deus desconhecido. Pouco se tem falado, pouco se pede,
do Espírito Santo, pouco se deseja do Espírito Santo, e poucas manifestações nós vemos do Espírito Santo, porque ele não ele não vai se intrometer na vida ou no lar de uma pessoa que não está querendo, pedindo, buscando, jejuando por isso. A maior necessidade nossa é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é somente um conselho, mas é uma ordem divina. Abra sua Bíblia em Efésios 5:18 e veja a ordem que Deus dá. Efésios capítulo 5 e o verso 18 é uma ordem de Deus. Efésios 5:18, nós lemos: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma oposição, existe aqui algo contundente entre embriagar-se com vinho ou com cerveja, ou seja, com o que for, e o recebimento do Espírito Santo. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Não dá para você se embriagar e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que optar pelo batismo do Espírito Santo. E para sermos batizados pelo Espírito Santo, a nossa mente tem que estar não dopada, não bloqueada, porque o álcool bloqueia a mente, as drogas bloqueiam a mente. Deus se comunica conosco através do cérebro, através da mente. E Satanás quer embotar a mente, deixar a mente confusa, impedindo e bloqueando a comunicação com Deus. Portanto, Deus quer que você não use nada que venha dopar a sua mente, ter uma mente lúcida, que discirna as coisas, e aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57, nós lemos: o grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Não pedem, não buscam, aceitaram a Jesus como Salvador, foram salvos por Jesus. Para que eles vão querer o Espírito Santo? Eles acham que estão completos. Mas, queridos, Jesus nos salva, mas agora o Espírito Santo é que vai nos guiar. Você se torna filho de Deus aceitando a Jesus como Salvador. João capítulo 1, verso 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você se torna filho de Deus, filha de Deus, através de Jesus Cristo. Agora os filhos de Deus precisam ser guiados, e quem os guia é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, verso 14, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós podemos ler com vocês, Romanos capítulo 8 e o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a confirmação de que você é filha e você é filho de Deus? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, mas ficaram só nisso, e não estão se deixando guiar pelo Espírito Santo, não pedem a guia do Espírito Santo, eles estão falhando como filhos de Deus, não estão sendo confirmados como filhos de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 156, diz assim: Jesus, o grande mestre, possuía uma ilimitada variedade de assuntos para pregar, mas aquele assunto que mais longamente Jesus se demorava pregando era a dotação do Espírito Santo. Era o que ele mais falava. Todavia, que assunto é menos considerado hoje? O Espírito Santo. Parece que as pessoas têm medo de serem batizadas pelo Espírito Santo. Parece que as pessoas têm medo de se tornarem pentecostais. Querido irmão, existe o falso pentecostal, mas existe o verdadeiro. E nós devemos buscar com jejuns e oração o verdadeiro Pentecostes na nossa vida.
sermos incendiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não só incendeia a sua vida para iluminar e aquecer os outros, mas o Espírito Santo nos incendeia queimando as escórias do nosso caráter, queimando os nossos pecados acariciados. Nós precisamos do Espírito Santo para uma transformação interior. Jesus Cristo me salva e me declara justo diante de Deus. O Espírito Santo me torna santo aos olhos de Deus. Porque é somente quando o Espírito Santo habita em você, é que você se torna templo do Espírito Santo, você se torna um homem santo, uma mulher santa. O recebimento do Espírito Santo é uma característica da religião cristã. A religião cristã, cristianismo, tem estas duas verdades preciosas: salvação em Jesus Cristo e santidade através do Espírito Santo. Você não pode desligar uma da outra. É o mesmo que falar a doutrina da justificação pela fé, que é a salvação em Jesus Cristo, e a doutrina da santificação pela fé, que é a atuação do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em você. Como é que nós vamos separar essas duas coisas? São inseparáveis. Uma deve seguir a outra. Portanto, queridos, Jesus, quando subiu ao céu, ele fez questão de consolar os discípulos. Leia agora em João capítulo 14, verso 18. Jesus fez questão de consolar os discípulos com uma promessa. João capítulo 14 e o verso 18. Veja a promessa que Jesus nos deixou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Os discípulos já estavam chorosos, tristes, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai. E eles disseram: mas nós vamos ficar sozinhos? Eles estavam andando com Jesus por 3 anos e meio. Eles estavam chorosos. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. Como é que Jesus voltou para os discípulos? Através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou mandar para vocês outro Consolador. Aqui em João capítulo 14 e o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro, no grego, é alós, que quer dizer outro da mesma espécie. Eu sou homem, mas eu sou divino. Eu vou mandar um outro Consolador que também é divino. Ele vai consolar vocês pela minha ausência, porque Ele estará em vocês, porém Ele estará despojado da personalidade humana. O Espírito Santo é o representante de Jesus, despojado da personalidade humana, embaraçado pela personalidade humana, pela natureza humana. Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo, que é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo, quando assumiu a natureza humana, ele abriu mão, deixou de usar a onipresença, porque ele preferiu reter a natureza humana para sempre. Mas o Espírito Santo tem onipresença, e a presença do Espírito Santo é o mesmo que a presença de Jesus, porque o Espírito Santo só fala de Jesus, só exalta Jesus e implanta o caráter de Jesus em você. O Espírito Santo toma da santidade de Jesus e implanta esta santidade em você. O Espírito Santo não tem uma outra matéria para trabalhar, ele não tem uma outra doutrina. Tudo que o Espírito Santo faz é comunicar a mente de Jesus para você, o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, todos os traços de caráter de Jesus. O próprio fruto do Espírito Santo, mencionado na Bíblia, o fruto do Espírito Santo não é nada do Espírito, é tudo de Jesus. O fruto do Espírito Santo é todos os traços de caráter de Jesus: o amor, a bondade, a longanimidade, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio, a temperança. Tudo que Jesus formou e desenvolveu em seu caráter santo e perfeito, o Espírito Santo toma e comunica para você, implanta em você. Esse é o fruto do Espírito. O Espírito Santo se concentra em Jesus e em comunicar Jesus para você.
Queridos, por isso que muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não é Cristo, mas é o Espírito de Cristo. É o representante de Cristo. É aquele que nos comunica Jesus. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Permanecer sem o Espírito é ser um cristão estéril. De que adianta um cristão estéril que não produz fruto? Sem o Espírito Santo não há fruto do Espírito. Um cristão que odeia não tem fruto do Espírito. Um cristão de palavras rudes, que ofende os outros, que não se relaciona bem com as pessoas. Queridos, muitas pessoas se conformam com a ideia de que não se dão bem. A filha diz: eu não me dou bem com a minha mãe. Isso não é de Deus. O Espírito Santo fará com que nós nos amemos uns aos outros, que nos tratemos bem uns aos outros. O Espírito Santo eliminará as diferenças de temperamentos, porque não importa o temperamento que você tenha, na medida em que você tem comunhão com Jesus Cristo, na medida em que você vai sendo batizado pelo Espírito Santo, o temperamento seu, com o qual você nasceu do ventre materno, esse temperamento vai sendo substituído por um outro temperamento chamado temperamento de Jesus. Então você deixa de falar: o meu temperamento é esse ou aquele, porque não é mais o seu, é o de Jesus em você. E o temperamento de Jesus em você, filha, viverá em harmonia com o temperamento da sua mãe. Percebam, queridos, nós não podemos nos conformar pensando: eu não me dou com o fulano, eu não me dou bem com a fulana. Quem tem o fruto do Espírito Santo tem que se dar bem com todo mundo, tem que amar todo mundo, tem que respeitar todo mundo. Sem Jesus estamos perdidos porque não temos Salvador. Mas sem o Espírito Santo também estaremos perdidos, porque não haverá ninguém para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que se o Espírito Santo não convencer você do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não fizer esta obra, você acha que você estará salvo? Quem vai confessar pecados se o Espírito Santo não convencer a pessoa do pecado? Percebam então que sem Jesus você está perdido porque não tem Salvador. Mas sem o Espírito Santo também estará perdido porque nunca vai confessar pecados, nunca vai se arrepender de nada, porque é o Espírito Santo que dá o arrependimento, é o Espírito Santo que nos leva à confissão. Percebam como Jesus e o Espírito Santo trabalham como unidos para a nossa salvação. Foi em circunstâncias difíceis e desanimadoras que Isaías recebeu a visão do capítulo 6, que nós lemos com vocês. Isaías foi chamado por Deus para ser um profeta, mas ele se via incapacitado. Ele via a pecaminosidade do povo, ele via a sua própria pecaminosidade, a sua própria fraqueza. Ele queria fugir da missão de profeta. Mas Deus disse: Isaías, eu cuido da sua pecaminosidade. E ordenou para que o anjo tomasse uma brasa viva do altar e tocasse os lábios de Isaías e disse: purificado está o teu pecado. Queridos, o fogo de Deus tem que tocar os nossos lábios. Nós temos que ter línguas incendiadas pelo Espírito Santo. E então vamos falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos temos que ter a experiência de Isaías, sendo tocados pelo Espírito Santo. Membros e pastores, precisamos do batismo do Espírito Santo. Eu li a história de John Wesley. John Wesley é um pregador, pastor, que fundou a Igreja Metodista, isto no século XVIII. Queridos, John Wesley, os primeiros 15 anos de ministério dele,
Os primeiros 15 anos foram um fracasso. Vocês já ouviram falar de pastor fracassado? John Wesley era um pastor fracassado. 15 anos tentando evangelizar pessoas, quando ele mesmo não era convertido. John Wesley escreveu: eu saí da Inglaterra e vim para os Estados Unidos, no estado da Virgínia, para evangelizar os índios. E aí ele escreveu: mas quem vai me converter? Porque ele próprio sentia a necessidade da conversão. Ele se sentiu fracassado na sua missão de evangelizar os índios. Porque eu não posso incendiar os outros se eu não estiver pegando fogo, incendiado pelo Espírito Santo. Foi quando John Wesley estava voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ele estava voltando no navio, houve em alto mar, atravessando o Oceano Atlântico, houve uma grande tempestade. E as pessoas gritavam e choravam em desespero, com medo da morte. O vento jogava o navio por todos os lados, água entrando, e John Wesley tinha um medo terrível de morrer. Ele não tinha certeza da salvação. Mas ele percebeu que no navio existia um grupo de cristãos chamados Irmãos Morávios. E aquele grupo de irmãos cristãos morávios, formado por adultos e por crianças, ninguém estava gritando, nem chorando, nem desesperado. Eles estavam reunidos num canto do navio, todos cantando, crianças e adultos cantando, enquanto o navio estava quase afundando. E John Wesley ficou impressionado pela tranquilidade e serenidade daquele grupo. E ele quis conhecer melhor aquele grupo. E foi no dia 24 de maio de 1738, 24 de maio de 1738, John Wesley foi assistir uma reunião dos irmãos morávios. E quando ele estava assistindo a reunião, alguém começou a ler a epístola de Paulo aos Romanos. E a pessoa começou a ler a epístola de Paulo aos Romanos e o Espírito Santo veio sobre John Wesley. Enquanto a pessoa lia, o Espírito Santo, vejam o que John Wesley escreveu: sentiu o coração aquecido de uma maneira estranha. Ele sentiu o Espírito Santo queimando o coração dele, algo que ele nunca tinha sentido antes. E eu senti que confiava em Jesus, e Jesus somente para minha salvação, e que Jesus Cristo tinha tirado os meus pecados. E então eu dei o meu testemunho diante de todos que ali estavam, contando que pela primeira vez eu senti no coração algo ardendo. Queridos, lembram aqueles discípulos de Emaús, quando estavam voltando para Emaús, depois da morte de Jesus, e que Jesus se uniu a eles e começou a conversar com eles, explicar a palavra de Deus para eles? Eles disseram: nós sentimos os nossos corações o quê? Ardendo. Você já sentiu o seu coração ardendo? Você já se sentiu sendo envolvido pela atmosfera do Espírito Santo? Deus não precisa de homens extraordinários. Deus pega qualquer homem e mulher ordinários e reveste-os de um poder extraordinário, que é o poder do Espírito Santo. Após o dia do Pentecostes, a igreja primitiva se encheu de homens e mulheres ordinários, como Pedro, como João, homens pecadores, Ágabo, Paulo, Pedro, Barnabé, Filipe, Estevão, Maria, Priscila, Dorcas, Eunice, pessoas ordinárias, mas que foram revestidas de um poder extraordinário, o poder do Espírito Santo. Não é o diploma, não é o bacharelado, não é o doutorado que conta, não é a cultura que conta, mas é o ser revestido do Espírito Santo que conta. É o ser incendiado pelo Espírito Santo é que conta. Por isso, queridos, em Atos capítulo 6, verso 3, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 6 e o verso 3, menciona que quando eles estavam escolhendo homens para servirem como diáconos, quando estavam escolhendo homens para servirem
como diáconos, o que diz aqui em Atos 6:3? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, tudo bem, boa reputação, que era bem visto por todos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Como é que eles podiam saber se uma pessoa era cheia do Espírito Santo ou não? Qual era a medida que eles usavam? Será que as nossas comissões de nomeações, será que a nossa comissão da igreja, quando vai escolher um ancião, quando vai escolher um diácono, uma diaconisa, um diretor para a escola sabatina, um diretor para trabalho missionário, será que eles também oram para escolher uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como é que você mede, como é que você avalia se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não? Interessante, irmãos, que quando vocês estão conversando com alguém que é cheio do Espírito Santo, você sabe que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Você sabe. Até os não cristãos sabem. Até aqueles que não gostavam de Jesus disseram: ele não fala como os fariseus, ele fala com autoridade. Quando você está incendiado pelo Espírito Santo, é impossível as pessoas não perceberem. Você passa isso pelos poros, você contagia as pessoas. A sua esposa sabe, o seu marido sabe, seus filhos sabem. É impossível esconder alguém incendiado pelo Espírito Santo. É impossível manter uma língua que está incendiada pelo Espírito Santo oculta, sem falar nada. Não, ela vai aparecer. Escolhei dentre vós homens que sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. Este era o requisito. Não era se era bonito, se era rico, se era culto, se sabia falar línguas, não. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ungidos do Senhor. Eu fico pensando que ungidos do Senhor precisam ser ungidos. Geralmente nós chamamos o pastor e o ancião de ungidos do Senhor, certo? É um título lindo, mas ungidos precisam ser o quê? Ungidos. E ungir não é somente orar. Ungir é pegar óleo, sabe? Pegar óleo e derramar sobre a cabeça. Isso é ungir. Pegar o óleo e derramar sobre a cabeça. A Bíblia diz que quando Moisés ungiu Arão, derramando o óleo correu pelo cabelo e pela barba de Arão. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, ele derramou óleo na cabeça de Davi. Queridos, homens e mulheres ungidos do Senhor. Uma vez eu conheci um pastor conhecido, o nome dele, o título dele, aliás, era o pastor do Espírito Santo. Ele fez 2 semanas de oração na minha igreja, lá nos Estados Unidos. E eu vi que aquele homem era realmente o homem do Espírito Santo. Ele se hospedou na minha casa. E eu pedi para ele impor as mãos sobre mim. Porque você precisa pedir para pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo impor as mãos sobre você. Queridos, eu pedi. Você não permite que qualquer pessoa imponha as mãos sobre você. Mas quando você vê que a pessoa é ungida pelo Espírito Santo, você busca, você pede. Vocês lembram o que Eliseu pediu para Elias? O que Eliseu pediu para Elias? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. E o que Elias disse? Dura coisa me pediste, mas você vai receber. Mas você tem que ver, você tem que olhar, você tem que ver quando for arrebatado para o céu. Queridos, Eliseu não tirava o olho de Elias. Eliseu grudou em Elias. Até atrapalhava, né? Eu posso imaginar Elias falar: Eliseu, por favor, dá um espaçozinho aí. Não é?
eu viro para cá, eu piso em você. Eu vou para lá, você me dá um espaço, por favor. E Eliseu dizia: não, eu estou grudado. Estou grudado. Onde você for, eu vou. Porque eu quero o quê? A porção dobrada do Espírito que é em você. Queridos, será que nós desejamos uma porção dobrada do Espírito Santo? Será que nós desejamos o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo? Você pensa na chuva serôdia do Espírito Santo? Ou você está acomodado com a chuva temporã do Espírito Santo? Você está feliz com aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida quando você nasceu da água e do Espírito, quando você foi batizado? Ou você está descontente com aquela experiência e você quer uma experiência maior? Está você pedindo o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo? Quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo no dia do Pentecostes, eles abalaram o mundo. 12 homens batizados pelo Espírito Santo, que era a chuva temporã, abalaram o mundo. Imaginem 144 mil batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Quanto eles vão abalar o mundo? Eles vão virar o mundo de perna para cima. Deus precisa de homens e mulheres que busquem e criem condições para receber o batismo da chuva serôdia. Porque a chuva serôdia do Espírito Santo não vem se as condições não forem o quê? Preenchidas. A salvação em Jesus é de graça. E o batismo do Espírito Santo é de graça. É de graça, então, é fácil receber? Não, você tem que preencher o quê? Condições. Existem condições, não é pagamento não, são condições. Quais são as condições para que o Espírito Santo seja derramado? Em primeiro lugar, temos que entender que nascer da água e do Espírito não é tudo. Você nasce da água e do Espírito, mas agora você é um bebê que nasceu da água e do Espírito. Você recém nasceu espiritualmente, e agora você tem que crescer e se fortalecer e se tornar um gigante no Espírito Santo. Nasce do Espírito e vai crescer para se tornar um gigante no poder do Espírito Santo. Você começa com a chuva temporã, mas você persegue a chuva serôdia do Espírito Santo. O nascimento do Espírito pode ser comparado à chuva temporã, enquanto o batismo do Espírito é comparado à chuva serôdia. No livro Desejado de Todas as Nações, página 502, diz: Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa pertence a nós. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Condições. Quais condições? Primeira condição: devemos passar tempo diário aos pés de Jesus antes de sair e pregar, antes de assumir o púlpito, antes de fazer um sermão, antes de dar um estudo bíblico, antes de você sair testemunhando, você tem que passar tempo aos pés de Jesus Cristo. Tem gente que está tão eufórica para sair pregando, que não toma tempo para gastar tempo aos pés de Jesus. Vocês lembram-se de Marta? Tão desejosa de trabalhar por Jesus, que não tinha tempo para estar com Jesus. Será que eu estou falando para alguém aqui e que gosta de trabalhar para Jesus, está sempre trabalhando para Jesus, mas que não tira tempo para estar com Jesus, a sós com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, recebendo o caráter de Jesus, sendo batizado pelo Espírito Santo? Quando Marta chegou para Jesus e disse: Mestre, não te incomodas que eu esteja me afadigando e me cansando, trabalhando sozinha? Não te incomodas com isto? Enquanto Maria fica aí sentadona, sem fazer nada, eu com tudo para fazer. E Jesus disse: Marta, Marta, por que te afadigas? Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Queridos, Deus quer no campo de trabalho Martas e Marias, mas as Marias
que se assentam aos pés de Jesus devem depois sair pregando o Evangelho, dando estudos bíblicos. E as Martas, antes de saírem trabalhando para Jesus, devem primeiramente se assentar com Maria aos pés de Jesus, entesourando Jesus, sendo santificados por Jesus. Há um campo precioso para Martas e Marias. Se a chuva temporã não fizer o trabalho, a serôdia não fará desenvolver a semente até a perfeição. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não o discerniremos nem o receberemos. Condição número 2, para o batismo do Espírito Santo, devemos ter fome e sede do Espírito. Você tem fome e sede do Espírito? A mesma fome e sede que Eliseu tinha? Está você incomodando Jesus, dizendo: Jesus, hoje cedo, antes do sol nascer, eu estou aqui. Está escuro lá fora, Senhor, mas eu já estou aqui, ajoelhado na tua presença. Eu quero o batismo do Espírito Santo. O de ontem não vale mais. Eu quero para o dia de hoje. Estou aqui. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Abençoa-me. Derrama sobre mim o Espírito Santo. Que Ele faça morada em mim. Que Ele me comunique a tua mente, o teu jeito de ser, o teu jeito de pensar, o teu jeito de tratar as pessoas. E você pede, você insiste. Você acha que Jesus não dá? Jesus dá. Mas você tem que querer. Como Eliseu insistiu e grudou em Elias e recebeu o poder. Porção dobrada. Terceira exigência, terceiro requisito para o batismo do Espírito Santo: devemos desejar o Espírito Santo para propósitos santos, não para aparecer, não para ser grande, não para ser admirado, porque prega bem, ou porque canta bem, ou porque tem esse dom. Não, nós precisamos do batismo do Espírito Santo para propósitos santificados, e não para ostentar, não para aparecer. A Bíblia fala de um exemplo de uma pessoa que queria o Espírito Santo para aparecer: Simão o mágico. Isso está lá em Atos, capítulo 8, versos 18 a 21. Fala que Simão o mágico chegou para Pedro e disse: escuta, quanto você quer? Eu estou disposto a pagar para você me dar esse poder. Mas não era para propósito santo. Você precisa ter um propósito santo. Próxima condição, número 4. A condição é orar, jejuar, orar sem cessar, jejuar pelo menos um dia por semana. Há pessoas que nunca jejuaram. Há pessoas que jejuam uma vez no ano quando a igreja marca um jejum. Não, queridos. Não deixe a tua vida espiritual depender da igreja. Não permita que a tua vida espiritual dependa de outros. Você deve ter uma vida de oração e de jejum, pelo menos um dia por semana. Escolha um dia na semana e busque o batismo do Espírito Santo para você, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Quinta condição: você tem que ter fé. Fé é quando você começa a agradecer antes de sentir que recebeu. Fé é quando você louva a Deus pelo recebimento do Espírito Santo, mas você não sentiu nada. Não importa o sentir, o que importa é o crer. Às vezes você sente, mas não é o mais importante sentir. Mas às vezes eu digo na minha oração: Senhor Jesus, eu sei que o sentir a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, não é o mais importante. Eu sei, mas o Senhor sabe que eu sou um ser humano fraco, a minha frágil fé. Então me ajuda a sentir também, Senhor. Porque afinal de contas, os discípulos, quando foram batizados pelo Espírito Santo, sentiram. Não só sentiram, eles viram línguas de fogo. A igreja foi sacudida, parecia um terremoto. Queridos, nós precisamos, Deus sabe que a gente gosta de também sentir. O sentir não é o mais importante e não deve vir em primeiro lugar, irmãos.
mas também faz parte da experiência cristã. Pela fé, nós já louvamos a Deus pelo Espírito Santo antes de sentir. Próxima condição, irmãos: a decisão de parar de pecar. Esta é a mais difícil. O que é que você precisa para ser batizado pelo Espírito Santo? Decidir parar de pecar. E você pergunta: como? Se eu tenho natureza pecaminosa, se eu sou um pecador, como é que eu vou parar de pecar? Como é que as pessoas param de fumar? Hein? O que você acha de um fumante falar: eu sou pecador, eu tenho natureza pecaminosa, como é que eu posso parar de fumar? E você é adventista de 40 anos na igreja, você olha para ele e fala: calma lá, companheiro. Você para de fumar, parando de fumar. Você não tem carteira de cigarro no seu bolso, você não tem carteira de cigarro dentro da sua casa, você ora, você pede para Deus tirar a vontade de você fumar. Isso aconteceu comigo, você dá o seu testemunho e você convence a pessoa de que é possível sim parar de fumar. Ou não é possível? Se é possível parar de fumar, por que não é possível parar de falar da vida alheia? Por que não é possível deixar de ver novela? Por que não é possível abandonar o café ou a cerveja? Queridos, o poder de Jesus Cristo não é só para aquele que quer parar de fumar. É para aquele que quer parar com a pornografia, é aquele que quer parar com o adultério, é aquele que quer parar de roubar a Deus dos dízimos. Senhor, eu já te roubei tantos anos, eu quero parar. Por favor, me ajude, de hoje em diante, a te colocar em primeiro lugar. E quando receber o meu salário, antes de gastar qualquer centavo, ajude-me a separar o que é de Deus em primeiro lugar. Me ajude, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Você acha que Jesus não vai ajudar a pessoa? Ajudou a deixar de fumar aquele, ajuda este a deixar de beber e ajuda você a devolver o dízimo. É isso que eu me refiro, queridos, quando eu digo que uma condição para receber o batismo do Espírito Santo é decidir o quê? Parar de pecar pecados conhecidos. Parar de pecar pecados que você já conhece, já tem consciência e já está cansado de praticar e continua praticando. É dar um basta, é romper com o pecado familiar. E você, quando toma esta decisão, você toma uma decisão colocando a tua vontade ao lado da vontade de Jesus, mas você não tem poder para cumprir com a decisão. É o Espírito Santo que vai dar o poder para você cumprir com a decisão, mas a decisão é tua, é individual, é intransferível. Há pessoas que não vencem os pecados porque acham que são pecadinhos que não fazem mal a ninguém. Afinal de contas, todo mundo faz. Há quanto tempo você vai continuar com este pecado, aquele pecado? As novelas da Globo não são para cristão que quer ir para o céu. Não são. Os filmes, os cinemas não levam as pessoas para o céu. Nós temos que criar estratégias para romper com os nossos pecados. Você identifica os pecados, este, aquele, você dá nome para os pecados e você ataca um por um. Vou atacar esse aqui. Não queira atacar todos de uma vez só, não. Você não vai conseguir, mas você vai decidir em nome de Jesus atacar um a um. Esse aqui, Senhor, o Senhor me dê a vitória sobre ele. Depois aquele, e depois aquele. E você vai crescendo, limpando o caminho. O Espírito Santo vai te fortalecendo. E você está se preparando para ser batizado pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus disse, Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder sobre vós, o Espírito Santo, e me sereis testemunhas. Nós necessitamos do avivamento daquela primitiva piedade
que existiu nos dias dos apóstolos. O batismo do Espírito Santo, assim como no dia do Pentecostes, levará à operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos pelo Espírito Santo. Será que a nossa igreja está preparada para o batismo do Espírito Santo? Que tal se alguém aqui na igreja começasse a ter visões? Seria analisada ou seria rotulada como falso profeta? Que tal se alguém aqui na igreja começar a curar pessoas? Estamos preparados para o batismo do Espírito Santo? Ou isso é coisa estranha para nós? Tudo o que os apóstolos operaram, vocês lembram o que os apóstolos faziam? Ressuscitavam mortos, curavam enfermos. Tudo o que os apóstolos fizeram, todos os membros da igreja hoje devem também fazer, pelo mesmo poder, o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Livro Testemunhos, volume 7, página 33. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi a chuva temporã, porém a chuva serôdia será mais poderosa. É para os nossos dias. Parábolas de Jesus, página 121. Servos com os rostos iluminados, servos com o rosto a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Esse é o sonho de Deus para você e para mim. Mas nós temos que limpar o caminho, preenchendo as condições, rompendo com os pecados acariciados. Queridos, o meu desafio para você é que, como igreja, temos que acordar. Não podemos estar enamorados do mundo. A igreja de Laodiceia é morna? É morna. Mas você que está na igreja de Laodiceia não precisa ser morno. Você pode ser um homem e uma mulher incendiados pelo Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Eu quero orar neste momento por aqueles que querem começar agora. Começar agora, mas não parar amanhã. Começar agora, mas continuar cada dia buscando o batismo do Espírito Santo. Quem quer começar agora, neste momento, pedindo o batismo do Espírito Santo, eu quero que fique ajoelhado neste momento e vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Oremos ao nosso Deus, ajoelhados. Pai Santo que estás nos céus, como igreja, mas também como indivíduos, como filhos teus, nos ajoelhamos na tua presença. Nós queremos o batismo do Espírito Santo, mas queremos a tua ajuda para limpar o caminho, para confessar os pecados que precisam ser confessados. Nós te autorizamos, querido Deus, que nos convença dos pecados dos quais ainda não estamos convencidos, pecados aos quais estamos agarrados e não queremos largar. Nós queremos que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos dê o arrependimento, que o Senhor nos leve à confissão, que o Senhor nos ajude a romper com pecados que estão sendo praticados há dezenas de anos na nossa vida, impedindo o nosso avanço na vida espiritual, impedindo a nossa santificação e a semelhança com Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos que estão clamando neste momento, e que esta decisão não seja uma decisão para hoje só, mas que amanhã, antes do sol nascer, estejamos ajoelhados na tua presença, buscando de novo o batismo do Espírito Santo, clamando, pedindo e jejuando. E Pai querido, o Senhor vai cumprir a promessa, porque a promessa saiu da tua boca, porque o Senhor falou: assim como vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, para aqueles que lhe o pedirem. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Amém.